Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 11/5, onde a gente vai falar sobre o quê? Informação implícita, tirar a informação implícita do texto. Mas antes de falarmos sobre informação implícita, vamos diferenciar o que é informação implícita de explícita. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Vamos comigo? Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre informação explícita e implícita. Diferenciar um pouquinho esses dois conceitos, tá certo? Para isso, primeiramente, vou falar o que é informação explícita. Informação explícita é aquela que está presente no texto, está lá escrito e eu vou saber identificar. São manifestadas pelo autor, pelo próprio texto e vai estar lá presente, não vai ter dificuldade de se identificar, tá certo? Então, informação explícita é isso. Agora vamos falar sobre informação implícita. São aquelas em que a gente vai ter que usar, além do que está escrito no texto, também usar nossos conhecimentos prévios de mundo para poder compreender o que a questão quer. Então, informação implícita não são manifestadas pelo autor do texto, mas podem ser subentendidas. Eu vou compreender a partir de algo que foi dado, expressado pelo autor, mas não vai estar escrito lá. Então, é isso. Ele não vai estar escrito lá, mas vai dar para compreender. Como no exemplo agora que iremos ver. Por exemplo, observe este enunciado. Patrícia parou de tomar refrigerante. Ao ler essa frase, eu sei o motivo. Se eu perguntar qual o motivo, o que Patrícia parou de tomar? Ao ler a frase, dá para saber o que ela parou de tomar. O quê? Refrigerante. Isso é uma informação explícita porque está escrita no texto, certo? Então, a informação explícita é Patrícia parou de tomar refrigerante. Qual a informação implícita? Se eu perguntar assim, qual a informação implícita? Qual o motivo que levou ela a parar de tomar refrigerante? Vai estar escrito aí? Não está escrito aí, mas dá para compreender. Eu deduzo o que levou ela a parar de tomar refrigerante. Porque refrigerante faz mal à saúde, porque refrigerante não estava fazendo bem a ela, então por isso ela está de regime. Isso é uma dedução minha a partir dessa frase. Então isso é uma informação implícita. A informação implícita é Patrícia tomava refrigerante antes, mas ela parou por algum motivo. E qual foi o motivo? Eu deduzo. Então isso é uma informação implícita. Então, continuando nossa aula, nós vamos agora, já sabemos o que é formação implícita e explícita, vamos dar início ao nosso segundo volume da apostila dos descritores, falando exatamente disso, do descritor D2, localizar a informação implícita. Então, vamos lá, crianças. Atividade 9. Inferir uma informação implícita no texto. Como eu já expliquei o que é informação implícita e explícita, diferenciei e vamos dar continuidade. Caro aluno, como já dissemos anteriormente, os textos apresentam algumas informações explícitas que são facilmente identificadas a partir de uma leitura atenta do texto. Outras informações, porém, necessitam de uma atenção maior, pois estão implícitas, ou seja, não estão claras, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler nas entrelinhas. Para compreender melhor, observe a questão seguinte. Então, vamos lá para poder fixar melhor o que é informação implícita e explícita e identificar esse descritor. Vamos ler o texto. Defenestração.
Certas palavras têm um significado errado. Falácia, por exemplo, deveria ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas variedades. A falácia amazônica, a misteriosa falácia negra. Hermeneutas deveriam ser o membro de uma seita de andarilhos hermenéuticos. Onde eles chegassem, tudo se complicaria. Os hermeneutas estão chegando. Agora é que ninguém vai entender mais nada. Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases ambíguas. Ao se retirarem, deixariam a população prostrada pela confusão. Levariam semanas até que as coisas recuperassem o seu sentido óbvio. Antes disso, tudo pareceria ter um sentido oculto. Alô, o que é que você quer dizer com tudo isso? Traquinagem devia ser uma peça mecânica. Vamos ter que trocar a traquinagem e o vetor está gasto. Vamos ter aqui. Plúbel devia ser o barulho que o corpo faz ao cair na água, mas nenhuma palavra me fascina tanto quanto defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. Eu não sabia o seu significado, nunca me lembrava de procurar no dicionário, imaginava coisas. Defenestrar devia ser um ato exótico praticado por poucas pessoas. Tinha até um som lúbrico. Galanteadores de calçada deviam sussurrar no ouvido das mulheres. Defenestradas. Defenestradas? A resposta seria uma tapa na cara, mas algumas defenestravam. Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, assim, defenestradores profissionais. Ou, quem sabe, seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos formais? Nestes termos, pede defenestração. Era uma palavra cheia de implicações. Devo tê-la usado uma outra vez, como em aquele é um defenestrado, dando a entender que era uma pessoa, assim como dizer defenestrada. Mesmo errada, era a palavra exata. Um dia, finalmente procurei no dicionário, e aí está o Aurelião, que não me deixa mentir. Defenestração vem do francês defenestration, substantivo feminino, ato de atirar alguém ou algo pela janela. Acabou a minha ignorância, mas não a minha fascinação. Um ato como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe que eu saiba nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta ou escada abaixo. Por que então defenestração? Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso, como rapé, um vício como o tabagismo ou as drogas, suprimindo-o a tempo. Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela? A basculante foi inventada para desencorajar a defenestração. Toda a arquitetura moderna, com suas paredes externas de vidro reforçado e sem aberturas, pode ser uma reação inconsciente
a esta volúpia humana, nunca totalmente dominada. Em outra ocasião, uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta para cima da balbúrdia. Fui defenestrado. Alguém comenta. Coitado, e depois ainda tiraram ele pela janela. Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar esta crônica. Se ela sair, é porque resisti. Então vamos lá. Glossário: falácia, erro, engano, falsidade. Hermeneuta: pessoa que se especializou na leitura e na interpretação de livros sagrados e antigos, geralmente de teor religioso ou filosófico. Andarilho: alguém que anda muito, percorre muitas terras ou anda. Opa, passei demais. Vamos lá, ou anda sem destino certo. Vamos lá para a próxima. Prostrada, sem ânimo, sem força, derrubada, desanimada. Lúbrico, característica pela luxúria, lascivo, sexual. Rapé, pó, resultante de folhas de tabaco, torradas e moídas, por vezes misturadas a outras componentes. Basculante, janela que se abre com sistema de bascula, levantando uma parte e baixando a outra. Janela basculante. Babúcia, babúcia. Pronunciar imperfeitamente e com hesitação, gaguejar. Vamos lá. Basculante era para estar aqui embaixo, mas eu vou ajeitar agora basculante para vocês, tá certo? Vamos lá, pronto, agora sim. Depois de descobrir o real significado de defenestração, o narrador continua fascinado pela palavra, por quê? Você vê que ao longo do texto, ele fala diversas palavras que têm significados diferentes e que não é comum se usar, não é? E aí ele fala dos significados e diz que gostaria que tivesse outros significados, porque são palavras bonitas ao ver dele e que fascinam ele. E aí ele fala da palavra defenestração e dá até o significado dela, não é? Quando ele fala dessa palavra, defenestração, o narrador, ao descobrir o significado, ele fala que ao descobrir o significado dela, ele continuou fascinado. Qual o motivo que leva ele a continuar fascinado? A. Fica imaginando as razões da existência de tal palavra. B. Vê pouca utilidade na palavra na língua portuguesa. C. Pensou na possibilidade do significado real. Ou D. Remete a uma ação impraticada em nossa cultura. Então, o que é que vocês acham? Vamos aqui, remete a uma ação impraticada na nossa cultura. Então, se eu estou falando de uma informação implícita, que é o descritor D2, não vai estar escrito no texto. Então, remete a uma ação impraticada na nossa cultura? Não, não é isso. Já elimino a D, certo? Vamos para C. Pensou na possibilidade do significado real. Ele gostava do significado real das palavras, né? Ele queria que essas palavras tivessem outros significados. Então, já elimina C. Vê pouca utilidade na palavra na língua portuguesa? Não, se fascina ele, ele não vê pouca utilidade, ele quer usar essa palavra. Então, qual é a certa? Fique imaginando as razões da existência. Como foi que surgiu essa palavra? Ele se encantou pela palavra que ele fica imaginando como foi que surgiu essa palavra. Então, se você marcou A, você acertou. Vamos ver se vocês acertaram mesmo? Sim. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie essa atividade lendo o texto com bastante atenção. Se sentir dificuldade em compreender algumas das palavras do texto, consulte o glossário logo abaixo dele. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela
solicita que você identifique uma informação que não está explícita no texto, mas que é possível ser identificada a partir de seu contexto. Leia então as alternativas. Você perceberá que a alternativa A é a correta, pois o narrador continua fascinado pela palavra mesmo depois de descobrir seu significado, porque remete-se a um ato pouco comum, o que leva a imaginar o porquê da existência de tal palavra. A alternativa B não é correta, pois em momento algum o autor afirma que a palavra tem pouca utilidade na língua portuguesa. E a alternativa C também não está correta, pois antes de consultar o dicionário, o autor não pensou no significado real da palavra, ele dava outros significados para a palavra. Não é como eu falei? E a alternativa D não é correta, pois não se trata de uma ação que não é praticada em nossa cultura. Agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de inferir uma informação implícita no texto, certo, gente? Então, como eu falei na aula de ontem, na live de ontem, vocês agora nós estudamos o descritor D2, inferir uma informação implícita, tá certo? E vocês, eu vou passar hoje a atividade 2, que é essa, tá certo? Só essa aqui. Hoje, tá bom? E amanhã eu vou passar a atividade 3, que é essa aqui, tá bom? 2 atividades, uma hoje e a outra na próxima aula, tá certo? De língua portuguesa. Só corrijo essas 2 atividades na aula de segunda-feira, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido como é que vai ser nossa metodologia agora. Então, na segunda, aliás, hoje, que é terça, eu passo uma atividade, vejo um descritor, passo uma atividade. Na outra aula, eu passo a segunda questão, a terceira questão, porque eu passo hoje a segunda, e na próxima aula eu passo a terceira. E aí, quando for semana que vem, na aula da segunda, eu corrijo essas 2 questões, que é do descritor D2, e na outra aula, eu dou início a outro descritor, tá certo? Para ficar mais leve as questões para vocês e sem reclamação de muita atividade, tá bom? Façam as atividades porque nós não temos previsão quando é que vamos voltar, então estejam as atividadezinhas todas feitas para ficarem com as notas boas, certo? Então, tchau, tchau, turma. Boa atividade!